Glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é lidando com a pressão. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4. Podem se assentar. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 8 ao verso de número 9. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Xiii, tá fraco, hein? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Já vai estar também aparecendo ali no telão. Amém. Vamos ler lá. Quem não tiver aí, vai estar aparecendo aqui também, tá bom? Essa é a nova versão transformadora. Eu acredito que ninguém vai estar com essa Bíblia aí, mas então, se quiser acompanhar primeiro aqui, diz assim a palavra do Senhor: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, esta é a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra, Senhor Deus, que nos dá direção, palavra que nos dá ânimo, palavra, Senhor Deus, que nos ajuda a não pecarmos contra Ti. Sabemos, ó Deus, que somos pressionados, ó Pai, de diversos lados, de diversas maneiras na nossa vida, e nós desejamos, Senhor, nesta noite e a partir desta noite, a não queremos resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos, desobedecendo ao Senhor. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus, eu me coloco à Tua disposição, Senhor, assim eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de contar um exemplo, né? Uma colega minha do trabalho, na época, lá em Campinas, ela contou que um dia ela estava ouvindo uma rádio, isso é lá em Campinas, viu? Tem um radialista aqui, e era um pastor que estava fazendo essa programação, e ela ligou para o pastor para pedir oração. Isso é muito comum, né, nas programações de rádio. E ela falou assim: pastor, eu queria pedir uma oração para o meu filho, ele está com problema nas drogas e tal. E ela começou a descrever o seu problema, e o pastor começou a aconselhar ela, falou: olha, você só está passando por esse problema porque você não está na minha igreja, que se você estivesse na minha igreja, você não teria esses tipos de problema. E ele começou a falar, porque na igreja dele era assim, é assado, e as pessoas não tinham problema, e falou. Quando ele parou para respirar, ela falou assim: mas pastor, eu sou da sua igreja. Nossa, só é que tapa na cara que deu, né? Ao vivo e a cores ali, porque isso não existe. Esse papo que na minha igreja, primeiro que a igreja não é nossa, não é do pastor, a palavra de Deus diz que a igreja é de Jesus Cristo, amém? Então esse papo de que você não vai passar por problemas, que na igreja tal você está isento disso, isso é uma grande mentira e um grande engano. Se alguém falar isso para você, você já coloca, não um pé só, já deixa os 2 pés atrás, porque se a pessoa está falando isso, ela não tem base bíblica nenhuma. E por que eu estou contando esse exemplo? Porque todos nós somos pressionados. Essa palavra vai mostrar, de todos os lados nós somos pressionados. Todos nós sofremos pressões, temos aflições, temos tribulações, passamos por dificuldades, independente se somos cristãos ou não. Todos nós passamos por lutas, e essas lutas podem ser na área física, pode ser uma doença, pode ser você, ou pode ser alguém da sua família, pode ser na área financeira, pode ser na questão da vida emocional, pode ser também com algum familiar seu, um problema que você passa com seu filho, ou passa com seus pais, ou seja, com seu cônjuge. São lutas que nós passamos e temos que conviver. Às vezes acaba uma, já começa a outra ali, às vezes nem acaba uma e já tem outra sobrecarregando. Então essas lutas, elas vão acontecer. Aqui vai dizer que nós vamos ser perseguidos, nós iremos nos estressar, porque essas pressões que a gente sofre
são decisões, exige difíceis decisões na nossa vida, e tudo isso complica, tudo isso estressa, tudo isso às vezes exige de nós decisões que às vezes a gente não sabe o que fazer. E aí eu quero mostrar para vocês que essas pressões que a gente passa vai revelar como que está a nossa fé, e principalmente como que está o nosso nível de contentamento. Guarda essa palavra, contentamento, se a gente está contente, ou em outras palavras, se a gente está satisfeito com o cuidado de Deus, o controle de Deus sobre as nossas vidas, amém? A forma que a gente vai reagir a essas pressões vai mostrar como está a nossa fé, e se a gente está satisfeito com o cuidado de Deus ou não. E para exemplificar isso, eu vou contar duas histórias, são bastante famosas também, mas a primeira que eu quero contar, vai mostrar a reação de cada um deles, é a pressão que o rei Saul enfrentou. Aconteceu logo no início do reinado de Saul. Os filisteus já estavam prontos para atacá-los, e o exército dos filisteus eram muito grandes. Só nessa batalha eles levaram 3 mil carros de guerra, que hoje equipara-se a um tanque de guerra. Na época era carroças assim, mas era o que havia de mais potente naquela época. Tinham mais de 6 mil cavaleiros, e os soldados a pé, de acordo com a palavra, lá em 1 Samuel, capítulo 13, vai dizer que os soldados que estavam a pé eram tão numerosos como a areia do mar. E em contrapartida, o exército de Saul, que é o exército de Israel, eles eram muito pequenos, eles eram fracos ainda, eles eram inexperientes, eles estavam ainda em treinamento, eles estavam ainda em formação. E diante disso, Saul, ele tinha que, junto com os seus soldados, ter que guerrear, enfrentar isso daí. Mas diante de um exército tão grande e tão numeroso, veja o que diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte, que os homens de Israel se viram em apuros, e como estavam fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade, enquanto Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Você consegue imaginar a pressão que Saul estava enfrentando? Imagine que você é um líder, comandante e o rei, e você tem que liderar um exército contra um inimigo que é muito mais forte, poderoso e experiente do que você. E você tem um exército pequeno, um exército que está ainda em formação, inexperiente. E aqui ele vai dizer que alguns dos seus homens, estavam com tanto medo, que eles começam a se esconder em cavernas, em cisternas, no meio de matagais, e alguns deles acabam até que fugindo para outra cidade, de tanto medo que eles estavam do exército inimigo. Havia ali um possível resgate, uma esperança, sabe aquela luzinha, a luz no fim do túnel? Que era o quê? O profeta Samuel estava indo até onde estava Saul para oferecer holocaustos. Isso era muito importante, porque, primeiro, que Samuel, o profeta Samuel, estaria trazendo ali a direção de Deus, o que eles teriam que fazer, se Deus daria vitória, qual teria que ser a reação, amém? Jeová é o nosso general, amém? E sem contar que Samuel chegando lá, oferecendo o holocausto, isso ajudaria muito também a encorajar os homens, os soldados, porque eles saberiam que Deus estaria com eles. Qual que foi o problema? O problema foi que Saul se precipitou. Veja lá o que acontece em 1 Samuel 13, do 8 ao 9. Diz o seguinte:
Saul esperou por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos ali sabiam, tanto Saul quanto o seu exército, que ele não tinha nenhuma autorização dada por Deus para oferecer um holocausto. Esta era uma função específica de um sacerdote, e Samuel era profeta e sacerdote. Por mais, normalmente nós pensamos assim que em situações de desespero exigem atitudes, medidas desesperadas, sim ou não? Porém, por mais desesperada que for a sua medida diante de uma circunstância, você precisa saber que nunca, mas nunca, vezes nunca, nós podemos tomar uma decisão que é contra a vontade de Deus. Por mais pressionados que nós estivermos sendo pela situação, pela circunstância, pela situação que nós estamos vivendo, nós nunca podemos tomar uma decisão, agir pela própria mão, pela nossa intuição ou pela nossa sabedoria humana, pelo nosso raciocínio, se a gente sabe que isso não é aprovado por Deus. Amém? Veja o que acontece logo em seguida que Saul faz isso. Olha só, no exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que os homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Olha a resposta de Samuel: você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Note, primeiro, por que é tão importante a gente fazer parte de uma igreja? Porque quando nós fazemos parte de uma igreja, quando a gente sempre ouve a palavra de Deus, quando a gente lê e a gente medita na palavra de Deus, a gente se fortalece, a gente se lembra sempre das instruções de Deus, e aí a gente evita certos erros e pecados, porque normalmente, quando passamos por situações difíceis na nossa vida, é fácil esquecermos qual é a orientação do Senhor para nós. Quando a gente é pressionado numa área da nossa vida, às vezes a gente acaba esquecendo aquela ordem, aquele mandamento, e a gente acaba pecando contra o Senhor. Saul, nesse momento, ele estava pressionado. Ele viu que tinha um grande exército contra ele, viu que os seus homens estavam todos temerosos, alguns já estavam se escondendo, outros estavam fugindo, e ele precipitadamente, ele toma uma atitude de oferecer um holocausto, mas ele não era autorizado para isso. Se ele tivesse aguardado alguns instantes, algumas horas, Samuel teria chegado, e tudo aconteceria de acordo com a vontade de Deus. As ações que a gente toma, muitas das vezes vão revelar a nossa insegurança do que está acontecendo, e também o nosso descontentamento, olha a palavra de novo, sobre o cuidado e o controle de Deus
sobre cada um de nós. Às vezes a gente não percebe, mas sempre que numa situação difícil, que eu tomo uma decisão precipitada, que não é de acordo com a vontade de Deus, eu estou de forma indireta falando para Deus o seguinte: Senhor, deixa eu tomar o controle da situação, porque eu sei o que é melhor para mim. Foi o que Saul fez. Ele não quis deixar nas mãos do Senhor, ele não descansou em Deus, ele não quis esperar. A vontade de Deus não era que ele oferecesse holocausto. Quando ele oferece, ele está quebrando o mandamento de Deus. Toda vez que você toma uma atitude contra a vontade de Deus, você está chamando a responsabilidade para si. E como a responsabilidade vem para si, as consequências também cairá sobre você. Muitas das vezes a gente acha, assim como Saul, que de acordo com as nossas decisões, de acordo com a situação, eu tenho o direito de decidir se eu vou obedecer ou não a Deus. E isso é um grande engano, é uma grande mentira. Em todo tempo, em qualquer decisão, em qualquer dificuldade que você está passando, você tem que ser firme. Eu vou obedecer à vontade de Deus, custe o que custar. São decisões que são difíceis, são decisões que são amargas. Eu lembro de uma vez, de um membro da minha família, que ele era casado, e ele tinha feito uma coisa errada, tinha saído à noite, e ele falou assim para mim: Gustavo, a minha esposa vai vir perguntar para você se eu saí, porque ela sabe que você não mente, mas se você falar que eu saí, não adianta, vai acabar meu casamento. E eu falei assim: você sabe que eu não minto, e eu vou ter que falar a verdade. Mas Gustavo, se você falar isso, vai acabar o meu casamento. Você está entendendo o que vai acontecer, as consequências? Só fala que eu estava aqui. Eu falei assim: eu não posso mentir. E a fulana veio perguntar, e eu falei a verdade, e o casamento acabou. Isso foi fácil falar? Não é fácil. Muitas das vezes a gente se vê contra a parede, mas eu prefiro perder a amizade com um membro da família do que pecar contra o meu Deus. Para os membros da nossa igreja, eu já contei essa experiência. Eu até hoje trabalho com venda de transporte, de importação e exportação. Então, logística é aquela coisa, é uma coisa que você depende de vários, é do motorista, é do caminhão, é do trânsito, para que a carga chegue. Então, se vendedor já mente, imagina um vendedor de transporte. Isso é muito comum. O cliente liga: cadê a carga que era para estar aqui? Olha, já está chegando. Na verdade, nem carregou ainda, ou está no outro cliente, mas não, já está chegando, está a caminho já. Isso é normal. E eu lembro que depois que eu estava afastado dos caminhos do Senhor e voltei para os caminhos do Senhor, teve uma circunstância e eu falei para o meu chefe direto ali, eu falei para ele, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Ele falou assim: dá uma desculpa, né, tal. Eu falei assim: desculpa, mas eu não vou mentir mais. Ele deu uma risada tenebrosa de mim e falou assim: você já não vende quase nada, agora que você não vai vender nada mesmo. E eu falei a mesma coisa para ele: eu prefiro não vender mais nada do que pecar contra o Senhor. E Deus é testemunha que depois que eu tomei essa atitude, as minhas vendas mais que dobraram para a honra e glória do Senhor. As decisões são difíceis, nós somos pressionados, tem circunstâncias que a gente passa que a gente fala: eu vou sair no prejuízo. Às vezes o mês está tão apertado que você olha para o seu dízimo e você fala assim: se eu der o meu dízimo eu não vou conseguir pagar aquela conta. É ou não é? Se eu der, como que eu vou fazer? Se eu fizer isso, vai faltar. Somos pressionados, mas nós nunca, aprenda com a palavra, nós nunca, independente da circunstância, nós podemos colocar em jogo se nós vamos ou não obedecer a Deus. A insegurança de Saul era simplesmente uma manifestação da sua insatisfação e da sua falta de contentamento com o cuidado de Deus.
Contentamento com a vontade de Deus, o cuidado de Deus, é como eu disse no começo, é estar satisfeito com o agir de Deus em nossa vida. Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente, diante de uma pressão, a gente desobedece, a gente está falando para Deus: eu não acredito que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não concordo que esta situação que eu estou passando é favorável. E entenda, irmãos, nós somos limitados. Saul, ele não sabia que Samuel já estava chegando, mas por causa da sua precipitação, ele pecou contra o Senhor. Saul estava pressionado, ele odiava estar pressionado. Ninguém gosta de sofrer pressão, mas quando nós sofremos, e quando ele sofre essa pressão, ele tenta resolver o problema com as suas próprias mãos, de uma maneira precipitada. E isso foi contra a vontade de Deus, e a consequência nós vimos. O Senhor simplesmente falou: por causa desse seu pecado, o seu reinado não será permanente. Deus escolheu um outro homem, segundo o coração dele, para estar no seu lugar. E agora eu quero contar uma história para você, que vai contrastar o mau exemplo de Saul, que é realmente esse homem que Deus chamou no lugar de Saul, que é um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver que Davi, ele também foi pressionado, e a pressão de Davi foi muito maior do que a pressão de Saul. Como todos sabem, Davi, ao matar Golias, ele começou a se destacar. Ele já tinha sido ungido a rei de Israel, mas ainda não havia sido coroado. Até então, somente Davi e a sua família e Samuel sabiam do que tinha acontecido. E a partir do momento que ele foi ungido, a gente vai ver Davi se destacando, como ele matou Golias, e depois disso ele foi sendo cada vez mais, crescendo cada vez mais, e recebendo destaque. E ele começou até o ponto que Saul teve ciúmes de Davi, e começou a perseguir Davi, porque queria matar a Davi. A partir dali, a vida de Davi se transforma, no nosso dizer, como se fosse um inferno, porque Davi, ele começa agora a ter que se esconder, e isso não foi por alguns dias, não foi por uma semana, não foi por algum mês. A palavra vai mostrar que foi por 12 anos, 12 anos, Davi teve que se esconder, teve que viver como foragido pelo deserto, morando em cavernas, ele e mais 600 homens que se ajuntaram com ele e as suas famílias. Davi não tinha mais descanso, Davi estava sempre alerta, Davi não podia mais curtir junto com a sua família e nas festas, judaicas que tinha naquela época. Davi não podia ficar mais descansado. Toda vez eu fico imaginando Davi numa caverna tentando dormir, escutava algum barulhinho, ele já ficava tenso, porque Saul e a força especial, vamos colocar ali a força tática de Israel, que eram os melhores homens de Israel, estavam perseguindo Davi. Então você imagina Davi por 12 anos sofrendo essa tensão, essa pressão. A situação ficou tão perigosa para Davi, mas tão perigosa, que ele foi obrigado, junto com seus homens, a se refugiar em uma nação estrangeira. Eles foram morar numa cidade chamada Ziclag. E quando eles foram numa guerra a favor dessa nação que eles estavam se abrigando, quando eles retornam para a sua cidade, que era Ziclag, onde estava toda a família dele e dos seus soldados, quando ele acontece isso, o que acontece? Eles chegam lá e ficam sabendo que toda a cidade de Ziclag, onde estava a família de Davi e dos seus homens, havia sido sitiada. Saqueadores roubaram todos os seus bens, e o que é pior, levaram todas as famílias deles, as esposas e os filhos. Davi e os seus homens voltaram e viram ali tudo destruído, e não sabiam onde estava a esposa e os seus filhos. Agora,
Imagine a cabeça de Davi nesse momento. Um homem que já está há mais de 12 anos fugindo, se escondendo, e ele não estava em pecado, ele não estava fazendo nada de errado, e ele sofrendo essa pressão. E quando ele chega ali para descansar com a sua família, descobre que sua família tinha sido levada. Se a situação aqui de Davi já não fosse o bastante o sofrimento de tantos anos escondido, ainda vai ficar pior. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer aqui que os homens de Davi, Davi e seus homens choraram tanto até não ter mais forças, de tanta tristeza que veio sobre eles. Mas sabe o que aconteceu? Os homens de Davi, eles ficaram tão revoltados com aquela situação, com toda aquela pressão que eles estavam vivendo, que agora eles decidiram matar a Davi. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, diz o seguinte: Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Agora permita-me fazer uma rápida comparação. Veja como a situação, a pressão que Davi estava enfrentando era muito maior do que a de Saul. Em uma situação de crise que eles passaram, Saul, e seu exército contra o exército inimigo, eles começaram a fugir, e Saul, ele se sentiu sozinho, porque ele viu alguns homens dos seus exércitos se escondendo e fugindo até para uma outra cidade. Saul sofre por uma semana esperando o profeta Samuel, que se atrasa. Ele fica tão desesperado que a decisão dele é o quê? Desobedecer à vontade de Deus. Uma semana de sofrimento. Agora Davi, isso porque ele estava se sentindo sozinho. Agora Davi, em contraste, ele já estava sofrendo há 12 anos. Uma pressão tenebrosa, cruel, vivendo fugitivo, não sabendo como que vai ser o dia de amanhã. E aí ele vê toda a família dele perdida, sumiram, não sabia onde eles estavam. E o que é pior, lembra que Saul se sentiu sozinho porque alguns dos seus soldados tinham abandonado? O que acontece com os soldados de Davi, os homens de Davi? Não só deixaram ele, mas agora queriam matar ele. Veja, se você for colocar numa balança a pressão de um e de outro, o outro só se sentiu sozinho. Agora Davi viu que os seus homens queriam matar ele. Mas veja, irmãos, como faz toda a diferença a reação de uma pessoa que está contente com Deus e que busca Deus em primeiro lugar. Veja aqui no capítulo 30, do verso 6 ao verso 8, diz o seguinte: mas Davi encontrou forças no Senhor. Eu vou estar lendo o finalzinho, tá? Versículo 6. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Notem que Davi ele não tomou uma decisão baseada na sua emoção, uma decisão precipitada e nem uma decisão revoltada. Note que Davi, ele não tentou convencer aqueles homens para ele se safar. Note que Davi, ele não fez um plano mirabolante, olha, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Note que Davi também não culpou a Deus por nada que tinha acontecido. Em nenhum momento, em nenhuma ocasião, Davi foi lá e brigar com Deus, e se revoltar com Deus por toda aquela circunstância. Não é isso que a palavra mostra. Pelo contrário, se a gente parar para pensar, por várias ocasiões, Davi ele teve várias oportunidades de resolver o seu problema com a sua própria mão. Várias vezes que Saul tentou matar Davi, quando Saul dormia, Davi estava ali, aos pés de Saul, e podia
ter matado o seu maior inimigo, aquele que o perseguia. Davi sabia que o posto, o cargo, o chamado de ser rei era dele. Davi podia ter pensado em algum momento: vou matar Saul, é fácil, eu consigo matar ele, e aí acaba o meu sofrimento. Mas em nenhum momento Davi tentou resolver o problema com as suas próprias mãos. Você vê que Davi, pelo contrário, ele esperou em Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Davi buscou em Deus uma solução. Davi decidiu esperar. Mas já estava 12 anos. No total vai dar 14 anos de perseguição e de sofrimento. Mas mesmo assim a palavra vai dizer que Davi, ele foi fiel. Davi, ele perseverou. Davi ali, ele soube se contentar com o cuidado e a vontade de Deus. Por mais difícil que estava a situação, Davi sabia que Deus estava no controle de tudo. Davi sabia que Deus sabe o que Ele faz. Davi sabia que Deus é poderoso e podia mudar toda e qualquer circunstância. Não é à toa que Davi lhe escreveu: o Senhor é o meu pastor e... O Senhor é o meu pastor. Eu já expliquei isso, quando Davi lhe fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele não está falando que por o Senhor ser o pastor dele, nada no sentido de, eu nunca vou passar por dificuldade, eu nunca vai faltar um pão na minha casa, eu não vou ter falta de trabalho. Não é esse sentido que Davi está falando. Quando Davi lhe está falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo o seguinte: o Senhor é tudo em minha vida. Se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor me basta. Você consegue entender? A visão de Davi para com Deus, um homem segundo o coração de Deus, que é um pecador como eu e você, mas ele sabia que Deus é tudo. Independente se a minha vida, se a minha circunstância não está favorável, não importa se eu estou passando por tribulação, não importa se eu estou sofrendo, se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho tudo, e isso basta. Eu não preciso de ter a conta, com uma poupança cheia. Eu não preciso que a minha paz esteja tudo em paz. Eu não preciso que tudo esteja favorável, porque se eu tenho Deus na minha vida, mesmo que as coisas estão fora do meu controle, está de acordo com o controle de Deus. Isso é se contentar com Deus. Isto é estar satisfeito com a vontade de Deus. A palavra diz: deleita-te no Senhor, e Ele alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Alegrar-te do Senhor não é alegrar o Senhor. Tem gente que entende assim: eu preciso alegrar a Deus, e aí Ele vai realizar os desejos do meu coração. Não é isso. Alegra-te do Senhor. Alegrar-se do Senhor significa eu estar alegre do cuidado de Deus na minha vida. É eu estar satisfeito de quem Deus é na minha vida, independente da minha circunstância. Quando eu me alegro em Deus, quando eu estou satisfeito com o cuidado de Deus, quando eu estou contente com o controle soberano de Deus na minha vida, eu descanso, eu tenho paz, mesmo que ao meu redor esteja um caos. Quem está entendendo aí diz amém. Glórias a Deus. E eu quero concluir a mensagem de hoje com 2 pontos. Mesmo você sendo cristão e servindo fielmente a Deus, frequentemente nós enfrentaremos adversidades, tribulações e dificuldades. Você ouviu? Mesmo você sendo um cristão fiel, mesmo você sendo dizimista, mesmo você fazendo parte de algum ministério e servindo a Deus, mesmo você sendo pastor, missionário, isso não interessa.
as dificuldades farão parte, e o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 16:33, já tinha adiantado, que no mundo tereis aflições, mas ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E preste atenção, as adversidades, olha para mim, as adversidades, vai identificar como está a sua fé, e como está o seu contentamento para com Deus. Todos nós sofremos pressões. Às vezes você olha para essa pessoa que está do lado, tão bonita, tão bem vestida, sorridente, cabelo arrumado, e você nem imagina o que cada um está passando. Você nem sabe do que no seu íntimo, o que ela está passando. Às vezes você está assim, passando aquele perrengue, e aí você vê seu vizinho, com aquele carrão, aquela casa bonita, aquela família linda, e você fala, poxa, eu queria tanto ter a vida daquela pessoa, e você nem desconfia, que aquela pessoa passa por problemas igual você, diferentes, mas ela também sofre, e todos nós sofremos. Mas a forma, queridos, que a gente vai corresponder a esta pressão, vai mostrar se eu estou tendo fé em Deus ou não, se eu estou firme em Deus ou não, se eu estou contente com o cuidado de Deus ou não. Isso vai revelar se Deus é tudo, se Deus basta ou não. Toda vez que você desobedece a Deus, isso revela que você não está satisfeito com o cuidado de Deus e com a direção de Deus sobre a sua vida. O segundo ponto para a gente concluir aqui é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. O livramento ou a provisão de Deus, se você é cristão autêntico, presta atenção, se você é cristão autêntico, o livramento e a provisão de Deus sempre virá, mas não antes da oportunidade de você decidir se vai obedecer a Deus ou não. Tem gente anotando, eu vou repetir. O livramento ou a provisão de Deus sempre virá, mas não antes da oportunidade de obedecer ou não a palavra de Deus. E eu vou dar aqui o exemplo. Saul, Deus tinha o poder de dar a vitória para Israel e o povo de Israel ali contra os filisteus, sim ou não? Quantas vezes eu já tinha dado vitória a um inimigo mais forte do que os filisteus? Quantos milagres Deus já tinha feito na história do povo de Israel? Deus tinha o poder, mas Saul, ele teve uma oportunidade, ou eu obedeço esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício, ou eu tento resolver os meus problemas com as minhas próprias mãos. E Saul decidiu pecar e sofreu as consequências. Davi sofreu por 14 anos, mesmo sendo fiel a Deus, teve várias oportunidades de resolver os seus problemas, ou tentar resolver os seus problemas com as suas próprias mãos, mas ele decidiu esperar em Deus. Saul esperou por uma semana de pressão, ele desistiu. Davi, por 14 anos, ele continuou sendo fiel a Deus, e Deus lhe deu a vitória, do jeito certo, no momento certo, porque Deus é soberano. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto, a palavra diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, a fome apertou. Jesus estava, e antes de Deus trazer o livramento, a provisão, porque o que acontece? Depois dos 40 dias,
A palavra vai dizer que Deus enviou os seus anjos para o sustentá-lo, para o alimentá-lo. Mas antes que isso acontecesse, antes do livramento ou da provisão chegar, teve o quê? A tentação. Satanás se apresentou a Jesus e falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus teve a oportunidade de falar se ele ia obedecer a Deus ou desobedecer, de resolver o problema com as suas próprias mãos, ou se ele ia entregar o seu problema nas mãos de Deus. Jesus, para o nosso exemplo, o nosso maior exemplo, ele decidiu obedecer, e logo que ele obedece, Deus envia os seus anjos para o alimentá-lo. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você reflita nessa canção, se você escolhe a Deus, ou se você escolhe dirigir a sua vida com a sua própria sabedoria, se você escolhe assumir o volante, assumir o controle e tomar as suas decisões conforme o teu coração, conforme as suas emoções ou não.